Teoria, primeiro com o termo teoria, vamos por partes. Teoria da evolução. Nas duas partes a gente tem conflitos com o senso comum já. Mas o termo teoria, as pessoas acham às vezes que é sinônimo de palpite, hipótese, especulação, mas não é nada disso. Então, teorias são um conjunto de ideias que sobreviveram ao teste empírico ou que fizeram boas previsões sobre como o mundo funciona. Isso que é a teoria em ciência. E a outra parte, evolução. Também na fala do senso comum, né, do dia a dia, as pessoas, esse sentido de evoluir, você evoluiu muito, ou até o sentido médico, a evolução do paciente, não é nenhum desses sentidos, evolução em biologia. Enfim, o que é então em biologia? É a mudança nas características dos seres vivos em suas populações ao longo das gerações. Então, é o conjunto de ideias que passaram no teste para explicar um fato que é inegável. Teoria da evolução é isso. A expressão origem das espécies é uma expressão de um filósofo da ciência contemporâneo de Darwin. Então, a origem da variedade das espécies, diversidade das espécies. Por que há tantas, por que há milhões, né? Daí a gente tem uma boa pista da origem delas. Então, quando você pega um conjunto de espécies quaisquer, você pode explorar as semelhanças entre elas, ver quais as semelhanças são herdadas de ancestrais em comum. Então, tem esse princípio da herança de características de ancestrais. Né? Em algumas espécies, elas evoluem para coisas diferentes. Então, a origem das espécies, a melhor explicação é a evolução. E um dos processos que causa evolução, que é a mudança nas populações ao longo das gerações, é a seleção natural. Mas além da seleção natural, existem outros mecanismos, como a deriva genética, como a migração. Na mesma época que o Lamarck estava propondo essa teoria diferente, o avô do Darwin também estava falando coisa similar. Então, qual é a dele? Então, em vez de ser focado em populações, em mudança nas populações, como o Darwin o Lamarck se foca em indivíduo. Então, ele olha, ele usava um exemplo. Eles falam muito, livros didáticos falam muito em girafa na hora que fala do Lamarck. Mas Lamarck mal falou nisso. Acho que ele falou bem de passagem. Então, o Lamarck era mais obcecado, por exemplo, com os pés das aves. Que as aves que andam em pântanos têm um pé mais espalmado e espalhado por razões físicas, que elas não afundam na lama. Então, deve ser o hábito de ficar na lama e caçando na lama que vai fazendo o pé ficar desse jeito. E aí, depois de adquirida a característica, ela é passada para frente, para os filhotes. Então, isso é a herança de caracteres adquiridos. E Darwin acreditava nisso. O quinto capítulo do Origem das Espécies fala disso. Então, Darwin não sabia como se dava a herança. Depois a genética veio para explicar isso. E agora a gente tem a epigenética falando que certas coisas adquiridas realmente passam adiante. Luca é a sigla, né, para o último ancestral comum universal. Universal no sentido de ser o tataravô de todas as espécies que existem hoje. Então, por que todos os seres vivos, na hora que o DNA deles é lido, transcrito, depois traduzido, por que eles usam o mesmo código? Quase o mesmo código, uma infinidade de espécies. Porque surgiu dessa forma nesse Luca, nesse ancestral comum universal, último ancestral comum universal. Último, assim, no sentido de voltar para trás. É o último lá atrás.